cana-açúcar e o Brasil colonial. Oi, eu sou a Mary. O conteúdo do qual iremos falar nesse vídeo se passa no Brasil, nos séculos 16 e 17, quando o mesmo ainda era colônia dos portugueses. O Nordeste do Brasil se tornou centro dinâmico da vida social, política e econômica, pois a produção açucareira cresceu muito nesse local. A sociedade era patriarcal, ou seja, os homens comandavam e ela era dividida em dois grupos. O primeiro era os senhores do engenho e os plantadores independentes de cana. O segundo grupo eram constituídos pelos escravos. E temos também um grupo intermediário que era constituído por trabalhadores assalariados e os agregados. Para entender melhor, vamos fazer uma viagem para a época do Brasil colonial. Preparados? Chegamos! Vamos começar a aventura. Engenho é a principal área de produção da indústria açucareira e consiste basicamente em dois setores principais. O setor agrícola, composto pelos campos de cana-de-açúcar, e a usina de beneficiamento, ou seja, a casa do engenho, onde a cana-de-açúcar é convertida em açúcar. O engenho é formado de várias partes, e cada uma tem sua função. Essa é a representação de um engenho de cana-de-açúcar na época do Brasil colonial. Vamos analisar melhor cada parte. Casa Grande é o local onde habitava o senhor do engenho e sua família. O próximo é a capela, local onde ocorriam as missas e outros rituais religiosos, como casamentos, batismos e etc. Vale ressaltar que a maioria dos senhores de engenho e sua família eram católicos. Temos também as senzalas, que eram galpões de porte médio ou grande usada como alojamento para os escravos negros. Muitas vezes os escravos eram acorrentados dentro das senzalas para evitar as fugas. Que tal agora começarmos a ver o funcionamento do engenho de cana-de-açúcar? Vamos lá, tudo tem início no canavial, o local onde ocorriam as plantações de cana. Depois de colhida, é levada para passar pelos demais processos. Temos a roda da água, que gera energia para mover a moenda. A moenda é o lugar onde se moe a cana, para extrair o caldo. Logo depois, esse caldo é levado para um outro lugar chamado Casa das Caldeiras, espaço usado para ferver o caldo da cana-de-açúcar em buracos cavados no solo. O resultado, um líquido espesso que será cozido e purificado nos tachos de cobre. Este líquido é levado para a Casa das Fornalhas, uma espécie de cozinha que abrigava grandes fornos que aqueciam o produto e o transformavam em melaço de cana. O melaço era levado até a casa de purgar, onde era colocado em recipientes de barro, em formato de cone, com furo na parte inferior. Esse furo possibilitava o escorrimento do restante da água. Após 6 a 8 dias eram retirados dos moldes. O resultado era uma espécie de bloco de açúcar, em formato de cone e de cor amarelada. Esses pães de açúcar, como eram chamados, eram transportados para a Europa, local em que seriam refinados e vendidos. Além desse, temos o eito ou roça, onde os escravos africanos eram obrigados a trabalhar. Temos também a roça dos escravos, onde eles plantavam seus próprios alimentos. Por último, a morada dos trabalhadores livres. Agora vamos falar sobre as condições de trabalho desse povo. O trabalho realizado pelos escravos africanos nos engenhos de açúcar era árduo e insalubre. As jornadas eram longas e tornavam-se mais exaustivas à medida que se aproximava o período da colheita, que era muitas vezes interrompido por dolorosas sessões de tortura e castigos físicos, como forma de dominação e punição por parte do senhor. Existiam basicamente duas formas de trabalhos desempenhadas nos engenhos: o trabalho escravo e o trabalho assalariado. Os trabalhadores assalariados recebiam anualmente. Bom, era isso que os senhores prometiam. Dentro do engenho havia um mercadinho com alguns poucos produtos para serem adquiridos pelos trabalhadores assalariados por um preço exuberante. O senhor do engenho acertava as contas com eles no fim do ano, então eles podiam pegar as coisas no mercadinho e depois descontava, mas eles nunca recebiam, pois a conta do mercadinho era maior que o salário que seria recebido.
Com isso, a venda de açúcar foi aumentando e se tornou a primeira riqueza produzida no país, sendo Pernambuco mais rica. Utilizava sistema plantation e eram focados em exportar o açúcar. Bahia e São Vicente foram as primeiras capitanias do Brasil. O fato de se localizarem no litoral do Brasil ajudaram o país a se tornar o maior exportador da época. O acordo colonial garantiu que todos os produtos feitos no Brasil fossem comercializados com a metrópole portuguesa, levando os portugueses a estabelecerem um monopólio comercial e negociar com outros países europeus, retendo a maior parte de seus lucros. A partir do século XVII, a economia açucareira começou a declinar devido à expulsão dos holandeses do norte do Brasil e à reintegração de posse das terras que ocupavam. Os holandeses, por sua vez, começaram a cultivar e vender cana-de-açúcar nas colônias das Antilhas, iniciando uma competição que fez com que os portugueses e outros deixassem a preferência pelo açúcar brasileiro. O Brasil não parou de produzir açúcar, porém, tal situação fez com que eles buscassem outras culturas de plantio como o café, mas isso deixamos para outro dia, pois já está quase escurecendo. Gostaram da nossa viagem? Mas infelizmente nosso passeio acabou, e vamos voltar para casa. Chegamos em casa, e está na hora de nos despedirmos. Não fiquem tristes, isso não é um adeus, é um até logo. Nos vemos na próxima viagem, tchau.